Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Sexta-feira, sextou, minha gente. Bem-vindos ao Mundo Cooperativo. Hoje vamos conhecer um agricultor inventor. O mineiro de 65 anos sente orgulho de tudo que fez. Tem solda feita com galão de plástico e a furadeira que tem amortecedores e caixa de direção de carro. E a estiagem prolongada tem prejudicado a situação do rio Paraíba do Sul. Foi detectado que o rio chegou aos 70 metros cúbicos por segundo na saída da bacia, a menor vazão dos últimos 20 anos. Tem também a criação de pirarucu no norte do Espírito Santo. É uma espécie bastante emblemática, porque é uma espécie que atinge até 3 metros de comprimento total. Existem relatos de pirarucus até com 240 quilos. A estiagem tem prejudicado a situação do rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O rio chegou aos 70 metros cúbicos por segundo na saída da bacia. Essa é a menor vazão dos últimos 20 anos. Situação difícil que pode resultar em transtornos para moradores e produtores rurais. Uma vista estonteante e o retrato de um rio que agoniza. As ilhas aparentes no curso que corta o município de São Fidélis, norte fluminense, presentes mesmo antes do período de estiagem, sinalizam para esse quadro crítico. No mês de junho deste ano, um levantamento da Universidade Estadual do Norte Fluminense aumentou a preocupação sobre o futuro do Paraíba do Sul. Foi detectado que o rio chegou aos 70 metros cúbicos por segundo na saída da bacia, a menor vazão dos últimos 20 anos. A análise é feita nesta área em Campos dos Goitacazes. A régua do rio, atualmente, aponta para 5 metros e 16 centímetros. Inclusive, nós achamos tão baixa e nós medimos mais de uma vez para confirmar. Então, realmente, essa é mais um destaque nesse problema que a gente chama o Rio Paraíba do Sul como um doente em fase terminal. Há um certo exagero na construção de barragens. Existe uma previsão de aumento desse número de barragens e, obviamente, o uso de água do Rio Paraíba do Sul, um desvio para o Grande Rio, que também acaba comprometendo, porque parte daquela água não é sequer usada no abastecimento. Uma parcela grande da água que é desviada para o Grande Rio, ela é despejada na Baía de Sepetiba. O reflorestamento da mata ciliar é uma das ações urgentes, como forma de aumentar o tempo de residência da água no solo. O tempo de residência da água no solo com vegetação de mata, ele é muito superior à de pastagem. E a nossa bacia de drenagem, hoje, eles têm aproximadamente 75% de pastagem. E muitas delas são pastagens abandonadas, não são pastagens que têm sido utilizadas pelos proprietários para a criação de gado ou qualquer outro tipo de animal. Você já ouviu dizer que as melhores invenções nascem da necessidade? Esta frase serve muito bem para um produtor rural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele já inventou e construiu até um trator. É na oficina, na propriedade rural, que seu Max passa horas do dia e sempre tem uma nova invenção. Que tal uma moto que dá marcha ré e consegue puxar um carro? Tanta força tem explicação. Na carreta, o trabalhador rural adaptou o câmbio de um carro. Ele faz tudo com ela. Inclusive, esse ano, nós temos uma plantadeirinha, nós temos um cultivadorzinho daquele de cavalo, de 3 discos lá, que nós carpiu todo o milho, amarramos atrás ali, eu segurando ali, para controlar o implemento, que é aquele manual de puxar cavalo. Nós conseguimos cultivar todo o milho, porque o trator grande, tem até o tratorzinho ali, mas ele detona muito, sabe? Passa em cima do milho, já planta pouco, ainda quebra bastante. Então a gente optou pela moto, passamos tranquilo,
Foi tudo resolvido. E o mais, apanha milho, pega cana para picar para os animais, puxa areia, quando a gente tinha forno, que não tem mais, puxava lenha para fazer carvão. Ajuda muito. Pô, muito mesmo. Esse trator também é feito pelo professor Pardal de São Simão. É movido a gasolina e junta o motor de moto com câmbio de Fusca. A primeira criação saiu de linha depois de anos de trabalho. Tinha até marca própria, a Valmax. Quando o trator ainda era usado na lida, foi motivo de ofertas. O cara me deu um boi manso de sela. E o boi na época valia 3.500. E aí eu não quis porque até que não vale isso, mas não me arrependo não, porque pelo menos não arrependo não. Para ajudar nas criações, as máquinas usadas na oficina também foram inventadas pelo trabalhador rural. Tem solda feita com galão de plástico e a furadeira que tem amortecedores e caixa de direção de carro. Seu Max, se fosse numa furadeira convencional, né, o que teria no lugar ou o que tem no lugar desses amortecedores? Furadeiro convencional, a maioria, elas têm uma coluna, né, uma estrutura e que tem uma corrente ou então uma fresa que faz subir e descer. Então, os amortecedor está servindo de coluna, né, para dar estabilidade, para ela firmar. E aí, para subir e descer, a gente usou uma caixa de direção de carro, né? Para poder que faz o movimento de subir ela e descer para baixo, né? Até a casa no assentamento rural, onde mora com a família, foi o seu Max que ergueu. O mineiro de 65 anos sente orgulho de tudo que fez e diz que foi a maneira encontrada para driblar as necessidades. Vontade de trabalho a gente tem, né? O recurso era difícil. Eu me aposentei agora, o ano passado, né? E já vem lutando agora, a gente já compramos alguma máquina, mas tudo aqui foi por necessidade. Porque o mineiro é daquele jeito, né? Quando ele quer fazer, ele faz, né? Você viu que o mineiro vinha de lá, vinha para São Paulo a pé, né? Quando quer fazer, é igual a gente. Aqui a gente quer fazer, a gente inventa uma coisa, inventa outra. Nos mercados, a dona de casa já percebeu que a carne de porco está um pouco mais em conta. É que a exportação não correspondeu à expectativa dos produtores. Com isso, os preços tiveram uma queda para o nosso consumo interno. No restaurante da Dona Celi, a carne suína sempre teve lugar no cardápio, mas nos últimos tempos passou a ocupar mais espaço. A costelinha de porco é destaque ao lado da feijoada. Eu venho adicionando vários pratos dia a dia e alguns têm se destacado bastante, têm tido uma boa aceitação. Neste supermercado em Florianópolis, a carne de porco varia de R$ 23 a R$ 28 o quilo, bem mais barato que a carne bovina. É uma ótima alternativa, realmente a gente lá em casa sempre compra. Com a inflação, alguns alimentos praticamente sumiram da mesa dos brasileiros. Já a carne suína teve queda de preço nos últimos 12 meses e acabou se tornando uma alternativa mais em conta para as famílias. Segundo dados do IBGE, o preço da carne de porco caiu 5,52%, enquanto a carne bovina teve aumento de 7,35% e a de frango subiu 20,26% nos últimos 12 meses. Com o preço mais acessível, o consumo médio de carne suína pelo brasileiro cresceu de 16,9 para 18 quilos por ano. Eu gosto de carne de porco, carne gorda, torresmo. Agora, preste atenção nessa história. Uma senhorinha, trabalhadora rural desde os 6 anos de idade, se emocionou ao receber a notícia de que a tão esperada aposentadoria saiu. Ela mora em uma comunidade quilombola e vai juntar um dinheiro para realizar um sonho: comprar um boi. Foi por um bom motivo que esse vídeo viralizou, viu? O sorriso largo de uma trabalhadora de 55 anos, mãe de família e agora oficialmente aposentada, alcançou mais de 130 mil visualizações em uma rede social. A reação de Ana Maria Mendes Oliveira tocou inclusive o coração de muita gente. É que para uma mulher como ela,
que desde os 6 anos de idade já ajudava os pais no plantio e na colheita de mandiocas, conseguir a tão esperada aposentadoria foi um feito, sem dúvida, para lá de emocionante. Naquele momento que eu recebi essa surpresa, que eu vibrei, que a minha filha correu, que nós se abracemos, que eu corri para cima dele, do senhor Alexandre, e abracei aquilo ali, porque eu senti que eu nasci de novo. Moradora de uma comunidade quilombola do Maranhão, Dona Ana Maria finalmente pode se dar ao luxo de descansar. Foram anos sonhando com esse benefício, que ela só soube que tinha direito depois que uma das filhas consultou um advogado. O servidor da INSS abriu a exigência de novas documentação e como a gente conseguiu fazer isso de forma administrativa, digamos, rápida, apesar de ter demorado em torno de 4 meses, essa foi o motivo da nossa felicidade, que a gente não teve que partir para a justiça. A mais nova aposentada de Apicum-Açu, no interior do Maranhão, recebeu a notícia que a tornou famosa na internet. Mas a realidade da maioria dos casos, quando a ação judicial vai para a Justiça Federal, a decisão leva mais tempo, em média de 4 a 5 anos. Quantas Anas Marias não existem por aí trabalhando em lugares remotos do país, onde nem sempre a informação chega, seja pela dificuldade de acesso ou a ausência de internet. Diferente da aposentadoria urbana para mulheres com uma contribuição mínima de 25 anos e 63 anos de idade, aquelas que exercem algum tipo de atividade rural por pelo menos 15 anos e conseguem comprovar isso, mesmo sem nunca ter tido um registro em carteira, podem e devem lutar pelos seus direitos. Ao todo, são 50 anos na vida no campo, né, Dona Ana Maria? Muito mais que os 15 necessários para esse tipo de aposentadoria. Se ela pretende parar com as atividades de vez, depende. Se já chegou até aqui, dá para sonhar um pouco além, não é não? Meu maior sonho é comprar uma junta de boi para mim, de um boi. Para mim fazer o quê? Para mim criar, para mim trocar, para mim ir vendo meus animais, porque eu tinha um sonho de ter e nunca tive a oportunidade. Então eu achei que agora eu vou ter que dar meu jeitinho de eu comprar meu animal. Intervalo. Na volta a gente mostra a produção de pirarucu no norte do Espírito Santo. Não saia daí, o intervalo é rapidinho aqui no seu Mundo Cooperativo. O pirarucu é um peixe típico da bacia amazônica, acostumado com as características da região. Mas no Espírito Santo, um pesquisador desenvolveu uma espécie de pirarucu que se adapta bem ao clima e à temperatura de toda a região sudeste. Vamos conhecer? É um gigante que reina absoluto nos rios do norte do Brasil. O pirarucu é um peixe amazônico, ele ocorre na bacia do rio Amazonas, do Orinoco e Tocantins-Araguaia. É uma espécie bastante emblemática, porque é uma espécie que atinge até 3 metros de comprimento total. Existem relatos de pirarucus até com 240 quilos. É uma espécie também muito característica dele a respiração aérea. Ele sobe para respirar regularmente. E é uma espécie também muito apreciada na gastronomia. É uma espécie que não tem espinhos intramusculares e tem uma carne muito apreciada. Quem diria que um peixão desses fosse se adaptar tão bem ao sudeste brasileiro, mais precisamente em São Mateus, no Espírito Santo? Eu fui numa festa agropecuária há 16 anos atrás e vi esse peixe num aquário. Deveria ter uns 12 quilos. Então a coloração dele, aquela lindeza dele me chamou a atenção. Daí em diante eu comecei a dar uma pesquisada na internet, né? E descobri que se tratava de um peixe de excelente qualidade. E fui fazendo os trabalhos que a gente está fazendo aqui hoje para chegar nessa técnica que a gente tem. E a gente sabe que a temperatura nossa aqui entre 16 e 17 graus, para a temperatura da região amazônica tem uma diferença muito grande, que eles lá não têm temperatura menor que 24 graus. Então esse trabalho que nós fizemos aqui na região norte do Espírito Santo é um trabalho diferencial. Hoje
Nós só trabalhamos com peixe que reproduz aqui. Eu não trago peixe de fora, justamente para fazer esse trabalho de adaptação de genética. Pirarucu com DNA capixaba. Mas alcançar esse resultado não foi fácil. Eu trouxe essas matrizes da Bahia, né? Não era matriz, eu trouxe juvenil na época com 30 centímetros, né? E a gente foi fazendo, crescendo eles aqui, conhecendo um pouco mais. Aí eu perdi algumas matrizes na época por falta de conhecimento. Essas matrizes formou um casal de 3.200 filhotes que nasceram na primeira desova que eu tive. Eu consegui salvar um. Depois que começou a nascer mais animais da minha região, eu fui fazendo um cruzamento de genética diferente entre sangues. E aí a gente notou que eles estão se adaptando melhor à nossa região do que os animais que vieram de fora, né? Eles sentiram muito quando a temperatura caiu no inverno. O pirarucu é um peixe, como eu disse, que possui uma respiração aérea, então ele é uma espécie bastante tolerável em quesitos de aquicultura. Por exemplo, em diversos estados do Brasil já tem o pirarucu introduzido, como alguns estados do Nordeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, inclusive São Paulo. Apesar disso, é preciso tomar cuidado com relação à tolerância de temperatura. O pirarucu ele não tolera temperaturas inferiores a 16 graus. Olha só o tamanho dos pirarucus da propriedade do Júnior. A criação desses gigantes requer alguns cuidados. Hoje a gente trabalha com duas formas, né, que se chama tanque escavado e tanque suspenso. O tanque suspenso na nossa região sudeste, ele tem que ter várias técnicas para funcionar. Por quê? O tanque escavado com 2, 3 metros de fundura, o próprio ambiente, que é natural, em termos de terra e água, ajuda a segurar um pouquinho a temperatura da água, que ajuda eles. O tanque suspenso, a partir de abril em diante, qualquer frente fria que entra, a água gela. Então a gente tem que ter adaptação com estufa, talvez um aquecedor de ambiente que vai ajudar a segurar a temperatura lá dentro dessa estrutura. Essas orientações a gente passa para todo mundo que precisa, né, fazer a engorda dele, tanto no tanque escavado como no tanque suspenso. Quando entra uma frente fria, dentro da estufa, a gente nem pode pegar água externa para fazer renovação. Tem que ter uma recirculação lá dentro para segurar a temperatura da estrutura e filtragem, né? Mecânica, biológica, então a gente faz esse trabalho aí. Uma das curiosidades da criação do pirarucu em cativeiro é a forma de alimentar os filhotes. Como todo mundo sabe, o pirarucu é um predador, um verdadeiro caçador nos rios da bacia amazônica. Mas aqui foi preciso adaptar esse processo. A gente precisa, olha só, chamar os filhotes, bater assim, ó, como eu tô batendo, e depois jogar a ração. O pirarucu, como ele é um peixe carnívoro, ele precisa ser ensinado a comer ração, porque senão, se você não ensinar ele nessa fase inicial a comer essa ração, você pode chegar e despejar um balde de ração dentro da boca dele que ele vai cuspir e vai morrer de fome. Então a gente faz esse trabalho. Quando você passa a cuidar desses animais de 5 horas da manhã até 9 horas da noite, tratando a cada 1 hora, só de você chegar na beira desse berçário ou do laboratório, eles vão notar a presença de uma pessoa que vai tratar deles. Eu costumo bater porque isso facilita a vida do produtor. Vamos imaginar um tanque de 1 hectare de lâmina d'água. Se você ficar circulando atrás desses animais para tratar. Então você chegou no mesmo horário todo dia lá, bateu no balde, bateu, você vai notar que os animais vão vir todos até você para alimentar. Então sempre eu fiz esse trabalho para treinar eles a ouvir um barulho e te obedecer para vir receber o alimento. Nos tanques dos pirarucus adultos, o Júnior também cria tilápias, um consórcio que traz bons resultados. Dando essas condições de manejo adequada para eles, a gente viu uma diferença quando a gente trabalha no tanque de terra com peixe forrageiro. O que é peixe forrageiro? É uma tilápia que desova, ele come o filhote da tilápia. Então você faz um consórcio com esses peixes forrageiros mais a ração. Nós notamos um ganho de peso aí acima de 3, 4 quilos do que no tanque suspenso. Porque o tanque suspenso, dificilmente a gente vai ter área para pegar esse alevindo do forrageiro lá e lá no tanque suspenso tratar deles. Então a gente faz um trabalho diferente. O produtor me fala, Júnior, eu tenho 1 hectare de lâmina d'água. A gente trabalha esse hectare dele pelo menos 6, 7 meses antes. Deixa o peixe forrageiro desovar à vontade para depois entrar com o juvenil aí acima de 35 centímetros, né, com o tamanho ideal para ele já começar a predar. Isso ajuda na economia com ração e você tem uma qualidade de um peixe melhor em termos de crescimento. Então esse ganho
de desovas te ajuda na nutrição dos pirarucu, porque tudo que cabe na boca dele ele vai pegando e vai comendo. Hoje, a criação de alevinos é a principal fonte de renda da propriedade, um negócio que ganhou a internet. O Júnior recebe pedidos de criadores interessados de todo o país. Você digitou piscicultura pirarucu da cidade de São Mateus, Espírito Santo, a gente já tem várias matérias, vários trabalhos que nós fizemos, tem muito conteúdo na nossa página lá. Hoje, graças a Deus, a gente já trabalha com vários estados, né? Pernambuco, Bahia, Minas, Rio, São Paulo, Tocantins, até pessoas de Goiás. Eles interessam no trabalho da gente porque eles vão comprar um peixe de qualidade e com orientação técnica, que é o mais importante. Porque se o produtor não tiver informações e técnicas para cultivar esse peixe, pode ter na certeza que ele vai tomar um prejuízo, porque não é tão fácil igual o pessoal lê na internet. Precisa de orientação técnica. O pirarucu é sim um bom negócio, mas para que ele dê retorno, tem que se dedicar e, acima de tudo, inovar. Aí está o segredo do sucesso. Esse primeiro projeto nosso aqui de São Mateus é para reprodução e alevinagem. O segundo projeto, que a gente já está estudando uma outra propriedade, vai vir em guarda comercial para atender a nossa região, que tem muita gente querendo comer o pirarucu e eu não tenho para atender ainda, mas eu vou ter. Para quem está vendendo o alevino, eu sempre trabalho com a realidade. Eu já tive grupos de empresários de São Paulo que chegou aqui com a mentalidade de fazer uma revenda, aquele detalhe, de esperar o revendedor ir comprar lá, e eu fui honesto com ele. Se você não procurar beneficiar seu produto, que é o pirarucu, lá no final, você não fica no mercado. Porque quem quer comprar para revender, ele quer pagar barato. Lógico, essa é a lei do mercado. Então, se você não beneficiar seu produto, quer vender um produto limpo, que seja o filé, alguma coisa desse tipo, você não consegue ficar no mercado. É essa a realidade do pirarucu. Então, eu não estou aqui para iludir ninguém, né? Ele vai descobrir a minha realidade, vai descobrir a realidade de manejo para ele estar estudando o mercado dele, que isso é importante. Mercado tem, a região sudeste do Brasil quer comer o pirarucu. Tanto é que alguns restaurantes mais chiques da nossa região extraem lá da região amazônica, que aqui não tem. Então, é um peixe que oferece muita qualidade e viabilidade econômica. Por hoje é só. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Você também pode acompanhar os bastidores das nossas gravações nas redes sociais, Instagram e TikTok, no @bpfaustino. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima. Tchau!